Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais, que Deus te abençoe grandemente a sua vida nessa sexta-feira, onde nós estamos reunidos aqui com a palavra do Senhor nessa manhã. Palavra de Deus que se encontra aqui em Apocalipse, capítulo 3, o verso 10, onde nos mostra a perseverança de Cristo e nós precisamos imitá-la. Quem guarda será guardado. Uma premissa que está em todas as partes da Escritura e que nós aprendemos com mais este verso. O texto diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Quem guarda será guardado. Guarda o que? Nós vemos aqui então esta palavra de Cristo à igreja de Filadélfia. Nós vemos esta palavra já mencionada sobre a perseverança para a igreja de Éfeso. Semana passada nós vimos para a igreja de Tiatira e agora para a igreja de Filadélfia. Bom dia, Fran. Deus te abençoe grandemente. Nós vemos aqui então podemos dar esse título para esse verso, né? Quem guarda será guardado. O que é esta palavra da minha perseverança? Né? Muitos vão compreender, muitos comentaristas vão compreender que é a palavra do Evangelho que o Senhor nos traz. Mas há pelo menos três ensinos deste verso para a nossa vida que eu gostaria de deixar para você nesta manhã para aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Aqui nós vamos ver algo muito interessante com respeito a esta palavra de fidelidade que nós devemos imitar a Cristo. Nela nós encontramos uma coisa maravilhosa. Primeiro, que é uma promessa. Então, quem guarda a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação. É uma promessa que Cristo traz para aquele que participa da igreja e que tem guardado essa palavra. Não adianta participar da igreja, mas não tem guardado a palavra de Cristo. Nós precisamos aprender sobre isso, de que não adianta simplesmente fazer parte do rol de membros da igreja. Nós precisamos guardar a palavra de Cristo, a palavra da sua perseverança, a palavra do Evangelho. Ah, pastor, mas muitos podem estar na igreja que não estão guardando a palavra do Evangelho? Sim, e isso nós vemos nas Escrituras o tempo todo, Cristo em suas parábolas, trazendo exatamente do meio do povo de Deus, sendo então selecionados. Pedro, na sua primeira carta, do capítulo 4, diz que o juízo vai começar pela casa de Deus. Então, vai vir no mundo todo, mas se começa pela casa de Deus. É como se Deus peneirasse no meio do povo. Se você lembra de Hebreus, capítulo 4, diz que diz lá que a palavra não foi recebida com fé e por isso prostraram-se no deserto todos aqueles que incredulamente não andaram com o Senhor e não acreditaram, ficaram prostrados no deserto, não se aproveitou a palavra porque não foi recebida pela fé. Nós vemos também em Tessalonicenses, na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 3, de que nem todos, a fé não é de todos. Então, há pessoas no meio da igreja que infelizmente ainda não guardaram a palavra da perseverança ou a palavra do evangelho.
vivem suas vidas como, vivem de uma maneira comum, sem levar em consideração a fé em Cristo Jesus. E assim, então, tomam suas decisões, vivem como se Deus não existisse, mas no domingo estão lá, levantando suas mãos, louvando, orando, cantando, ouvindo a palavra, porque a semente que é lançada também nos espinhos, que é lançada no rochedo, são pessoas que ouvem a palavra de Jesus diz e recebem com alegria, mas não permanece. Então, há aqui uma promessa que quem guarda a palavra da minha perseverança será guardado. Quem guarda será guardado. É uma promessa do Senhor que nós temos de maravilhoso para a nossa vida. William Barclay vai dizer que é a promessa do Cristo ressuscitado, que aquele que guarda será guardado. O meu mandamento diz ele, portanto, eu te guardarei. Então, aqueles que são perseverantes como Cristo foi perseverante, estes terão esta promessa. Então, o significado real é que a promessa é para aqueles que praticaram o mesmo tipo de resistência que Jesus demonstrou em sua vida terrena. Veja, o que nós temos visto até aqui é que nós precisamos de perseverança. Mas como nós já vimos na igreja de Éfeso e na igreja de Tiatira, a perseverança sem amor também tem um problema. E na igreja de Tiatira, a perseverança com amor, mas sem doutrina, também tem um problema. E agora nós vemos Cristo falando que a perseverança que Filadélfia tinha é a perseverança que nós devemos também ter. A perseverança dele, a perseverança que deve ser imitada. Então, aqui nós temos também não só uma promessa, mas também um modelo, né? Então, aqui nós temos um exemplo. Aqui nós temos um exemplo a ser seguido. Né? Quando ele diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, aqui nós temos um modelo a ser seguido. Não é qualquer perseverança que vai ser aceita pelo Senhor, mas é a perseverança de Cristo. Aqui nós precisamos olhar para Cristo. Filipenses capítulo 2, o verso 5 em diante, diz que ele tende o mesmo sentimento que houve em Cristo, que não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas foi obediente até a morte, morte de cruz. E foi obediente até a morte. Lembra da igreja de Esmirna? Ser fiel até a morte. Ou seja, esta perseverança é um exemplo a ser seguido. E o exemplo a ser seguido é o exemplo de Cristo. É nele que nós nos espelhamos para ser perseverantes na fé, perseverantes na palavra dele, perseverantes neste evangelho do Senhor. Este exemplo que nós temos, ele é uma promessa, e essa perseverança é uma promessa, quem guarda será guardado. Esta perseverança é um exemplo, ou seja, a minha perseverança, nós precisamos olhar para Cristo e então ser perseverantes como ele foi, em todas as circunstâncias, em todos os seus exemplos que foram dados. Ontem mesmo, falando com uma pessoa ou aconselhando ela sobre uma questão de relacionamento de pai e filho, eu dizia para aquele rapaz, olha, você precisa ensinar o seu filho a como lidar com a questão do bullying, como lidar com as questões de chacotas, de zombarias que nós ouvimos o tempo todo. Adolescentes gostam de revidar, quando na verdade Cristo nos ensina ali na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, que ele ficou calado, ele não revidou, ele não amaldiçoou, ele não revidava
com um traje. Então, como nós precisamos aprender com o exemplo de Cristo? Ele é o exemplo maior de como nós devemos nos portar. E neste exemplo, nós então vamos também sendo moldados e aperfeiçoados à imagem de Cristo. E assim é este tipo de perseverança que nós precisamos seguir. Não é uma perseverança de uma teimosia, não é uma perseverança que eu entendo que deve ser assim. Vou seguir por esse caminho e vou ser perseverante do meu jeito. Não. A perseverança que nós precisamos ter em nossas vidas é a perseverança da minha palavra, diz o Senhor aqui. É Cristo que está dizendo aqui em Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Então, além de uma promessa, ela também é um exemplo. E também é uma inspiração. Devemos caminhar olhando para aquele que, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia. Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3. Nós vemos ali, então, esta inspiração para correr com perseverança. E aqui, porque guardamos a palavra da perseverança, ele vai nos guardar, porque ele é nosso exemplo, mas também a nossa inspiração para correr, a inspiração para continuar firme, é a inspiração de perseverança para que, olhando para ele, o autor e consumador da nossa fé, nós então vamos seguir, vamos chegar lá, aonde ele quer nos ver chegando, mas precisamos olhar para ele, precisamos ser inspirados por ele, ser estimulados pela vida de Cristo. E assim, então, é nesta perseverança que vamos alcançar ele. Vamos alcançá-lo, porque ele tanto está nessa corrida conosco, como ele também é aquele que está na reta final, aguardando a nossa chegada. E como nós precisamos de exemplos de inspiração, como nós precisamos de pessoas e os heróis da fé, aqueles que estão em Hebreus 11, são exemplos para nós, mas o maior de todos os exemplos é o exemplo de Cristo. Ele é a nossa inspiração para correr essa caminhada ou esta corrida da perseverança. Em terceiro, a perseverança de Jesus é a garantia de sua simpatia por nós quando somos chamados a perseverar. Porque ele mesmo sofreu e foi tentado, e ele é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Hebreus 2:18. Meu querido, nesta terceira colocação, ele diz aqui: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Nós sabemos a grande tribulação que ele mesmo disse que viria ao mundo. A grande tribulação e Marcos capítulo 13, Mateus 24, Lucas 21 nos fala, ele no seu sermão escatológico. Virá o grande dia como nenhum outro houve. E nesse grande dia, então, nós temos a garantia, ou seja, esta perseverança, guardar a palavra da perseverança é esta garantia de que quando chegar este grande e terrível dia, nós seremos guardados deste grande mal. Nós seremos tentados em todo momento, mas ele nos guardará de toda tentação. Ele nos ajuda e nos auxilia. É interessante que um autor antigo, ele vai dizer que esta premissa de Cristo aqui em Apocalipse capítulo 3, verso 10, é algo que está permeado em toda a Bíblia, aonde é chamado do, da lei divina de lex talionis, né? Você perdoa e você será perdoado. Você, como Lucas 6, 36 a 36, Lucas 6, 37 e 38 nos fala, né? Você mantém e você será mantido.
Então, nós vemos aqui que essa premissa que está em vários momentos, você é misericordioso, você atua com misericórdia e você alcançará misericórdia. Você é misericordioso e você terá misericórdia. Então, estas colocações de Cristo no seu Evangelho agora estão também descritas, ou esta fórmula da lei de Deus está aqui colocada também. Você guarda a palavra da minha perseverança e eu te guardarei. Você você executa, você age com este exemplo, com esta inspiração, aguardando, tendo esta promessa, então Deus fará também a parte dele. Vale a pena, meu querido, vale a pena guardar as palavras da perseverança de Cristo. Ele foi perseverante até a morte, morte de cruz. E nós precisamos ser perseverantes como Cristo foi. Não ser perseverante do meu jeito, mas ser perseverante seguindo o exemplo de Cristo e imitando a sua vida. Vivendo e tomando decisões segundo Cristo. E é isso que nos fará ter, naquele grande dia, a promessa de que quando vir as provações, quando vir as tentações, nós então seremos guardados deste grande dia, porque há de vir no mundo, e no mundo inteiro, esta hora da provação, para experimentar toda a terra. E quando chegar esse grande dia, aqueles que perseveraram na palavra do Senhor, estes serão guardados. Aqueles que guardaram a palavra da perseverança serão guardados. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus sustente a sua vida e que você siga o exemplo do Senhor, que a palavra dele seja a sua inspiração, que a palavra dele seja um exemplo para você, que a palavra dele então se cumpra como uma promessa na sua vida. Que Deus te abençoe e, se Deus permitir, se a hora da aprovação não chegar, né, na próxima semana estaremos juntos, se Deus assim quiser.